Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo sobre o estudo da lição da Escola Sabatina, preparação para o tempo do fim. Obrigado você mais uma vez estar acompanhando esses estudos. É um prazer para mim estar mais uma vez com você para estudarmos temas importantíssimos da Palavra de Deus. Se você não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva, está o link aí abaixo na descrição desse vídeo. Está ao vivo no Facebook, agora estamos ao vivo. Se inscreva lá no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que sempre quando entrarmos ao vivo você possa receber o link e acompanhar os estudos conosco. Mais uma vez eu repito, clique no link que está na descrição desse vídeo ao vivo e se inscreva no nosso canal no YouTube. Então vamos à lição de hoje, né, hoje é terça-feira, 29 de maio. A lição tem como tema a imortalidade da alma. É um tema muito controverso, é um tema polêmico, né? Você acredita em vida durante a morte? Você acredita que os mortos têm consciência, que eles podem ver alguma coisa do que está acontecendo aqui no mundo dos vivos? Ou não? Será que os mortos não têm consciência de nada? É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ler alguns textos que falam sobre o estado do homem na morte. O primeiro texto é Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Eclesiastes 9, versículos 5, 6 e 10, que diz o seguinte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E agora o versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou seja, conforme você está vivo. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O outro texto para lermos é Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 115, no versículo 17, que diz o seguinte: Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E o outro texto para lermos é Salmo 146, versículo 4. Diz o seguinte: Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios já é no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 16 ao 18. Diz o seguinte: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 16 ao 18. E o outro texto é Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Amém. Então, esses textos que nós lemos, eles falam sobre o estado do homem na morte, né? Eles falam bem claro que os mortos, né, eles não sabem coisa alguma, eles não têm consciência de nada, eles não têm sabedoria nenhuma, né? Amor, ódio, inveja, rancor, eles não têm sentimento, mas não têm consciência alguma. Os mortos não louvam o Senhor. Os mortos não estão no céu, ou não estão no inferno, ou no purgatório, né, ou no limbo, né? Cada religião tem sua doutrina, né? Tem sua hipótese de onde os mortos estão, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que os mortos não estão nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório, né? Nem qualquer outro canto.
né? Os mortos estão dormindo no pó da terra. Eles não têm consciência de nada do que está acontecendo. Eles não podem vir lhe ajudar, não podem vir lhe prejudicar, não podem fazer nada contra você, né? Como nós lemos em Eclesiastes, tudo que vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, né? Conforme você está vivo, conforme você tem saúde. Porque para onde tu vais, quando morre, não há ciência, não há sabedoria alguma, não tem consciência de nada. Então os mortos não podem nem lhe prejudicar, nem lhe ajudar, né? Isso é a doutrina bíblica, né? Eu estou falando da Bíblia. Como eu falei, algumas religiões têm suas doutrinas, têm suas crenças, né? Mas eu estou citando, eu acabei de ler, foi a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. Então os mortos não estão no céu, velando por quem está na terra, e os mortos estão, de certa forma, dormindo, né? Não tem consciência de nada do que acontece aqui no nosso mundo. O comentário da lição diz o seguinte: nas últimas décadas, muita atenção tem sido dada às histórias de pessoas que morreram. Nesses relatos, o coração delas parou de bater e elas deixaram de respirar. E de maneira surpreendente reviveram e foram trazidas de volta à consciência. Em diversos casos, muitas dessas pessoas falaram de experiências incríveis de uma existência consciente depois de sua suposta morte. Alguns falam sobre como flutuaram no ar e viram de cima seu corpo abaixo. Outras relatam que flutuaram fora de seus corpos e conheceram um ser maravilhoso, cheio de luz e ternura, que defendia verdades sobre bondade e amor. Outros relatam que se encontraram e conversaram com parentes mortos. Um abraço aí para o Francisco Chagas, que está acompanhando, para o Mário Filho também, um abraço, professor Mário. Então aqui nós vemos alguns relatos de pessoas que supostamente morreram. Mas vamos acompanhar mais adiante, né, o que o comentário diz. Esses fenômenos tornou-se tão comum que eles até têm um nome científico: experiência de quase morte, ou EQM. Embora as EQMs permaneçam controversas, muitos cristãos as usam como evidência da imortalidade da alma e da ideia de que na morte a alma se dirige a outro domínio de existência consciente. No entanto, as EQMs são naturalmente outra manifestação de um dos dois grandes erros na qual nós estudamos ontem, né? Enquanto as pessoas acreditam que na morte a alma continua vivendo de uma maneira ou de outra, elas estarão abertas aos enganos mais ocultistas e espiritualistas, enquanto que podem facilmente promover a ideia, aberta ou indiretamente, de que não precisamos de Jesus. Na verdade, a maioria das pessoas que tiveram EQM disseram que os seres espirituais com que se encontraram, ou mesmo seus parentes mortos, falaram-lhe palavras de conforto sobre amor, paz e bondade, mas nada sobre a salvação em Cristo. Nada sobre o pecado e nada sobre o juízo futuro. As mais básicas ideias bíblicas. As pessoas poderiam pensar que quando supostamente experimentasse a vida cristã após a morte, também devem ter experimentado os ensinamentos cristãos mais básicos. No entanto, muitas vezes o que elas ouvem parece muito com a doutrina da nova era, o que explicaria porque muitas dessas pessoas voltam ao corpo, menos inclinada ao cristianismo do que antes de terem supostamente morrido. Então, essas são doutrinas que são baseadas em sentimentalismo, em supostas visões, em algo que não é da Bíblia, baseados em qualquer coisa menos na Bíblia. Mas a Bíblia, ela diz, a palavra de Deus diz que os mortos não têm consciência, não sabem de coisa alguma, não podem lhe ajudar, não podem lhe prejudicar. E nós lemos também sobre a ressurreição. Os textos que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 16 ao 18, Daniel, capítulo 12, versículo 2, João, capítulo 5, versículo 28 e 29, falam que a recompensa vai ser com a ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar sobre as nuvens do céu, os que tiverem praticado bem sairão para a ressurreição da vida.
João capítulo 5, versículo 28 e 29. E os que tiverem praticado o mal sairão para a ressurreição do juízo, ou para a ressurreição da condenação. Então a recompensa para quem morreu vai ser apenas com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, os que tiverem feito bem vão ressuscitar para ter a vida eterna. E os que tiverem praticado mal vão ressuscitar para ter a condenação. Olha, você não vai ter a vida eterna porque você praticou isso, aquilo e aquilo outro. Então você vai ser condenado, né? Você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, onde também estarão a besta e o falso profeta, como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Amém? Espero que tenha lhe ajudado a compreender esse assunto. Se você ainda tem mais dúvida, pode me procurar, deixar o seu questionamento nas mensagens aí nos comentários, ou me procurar pessoalmente, que estou à disposição para abordar a mais fundo sobre esse tema tão importantíssimo, sobre a imortalidade da alma. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e até amanhã com mais um vídeo, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, que todos os dias estou postando vídeos com temas importantíssimos para nós que estamos vivendo no tempo do fim. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.